Vamos receber agora a Evelyn Agostinelli, que é advogada criminalista. Evelyn, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria te ouvir, então, sobre expectativa para o voto de Carmen Lúcia. Nesse 11 de setembro, simbólico, então, uma mulher pode condenar Jair Bolsonaro. E queria te ouvir também, já que a sua especialidade é criminal, sobre esse voto de Fux, culpabilizando Mauro Cid, o funcionário, e libertando o chefe dele, Jair Bolsonaro. Faz algum sentido? Bom dia. Bom dia, Thali. Bom dia, Eduardo, Rose. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, na verdade, o voto do ministro Luiz Fux foi muito atípico, muito diferente do que a gente já conhecia, do que a gente já sabia de como ele julgava, né? E ficou bastante estranho o fato dele condenar Mauro Cid por ser o ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro, porque primeira coisa é que Mauro Cid não ia estar praticando nenhum ato a favor de um golpe de Estado, né, de uma tentativa de golpe de Estado, sem que o chefe dele soubesse. É a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, assim, o fato de não haver uma mensagem direta a Jair Bolsonaro, o fato de não haver uma imagem dele, isso tudo é desconsiderado, né, pelo ministro Luiz. Aliás, ele considera a ausência disso muito importante, o que é desconsiderável nesse caso, né? E agora, no voto da ministra Carmen Lúcia, a gente espera que haja, assim, uma condenação pelos indícios de outros votos que ela já deu a respeito do assunto, né? Inclusive por alguns apartes que ela fez durante as defesas técnicas dos réus. Então, a expectativa é grande que haja a condenação, sim. Rose, Edu, vamos girar a conversa com avaliações e questionamentos para a doutora Evelyn. Rose? Eu quero perguntar para a Evelyn a expectativa sobre o voto do Zanin, doutora, porque a gente está falando da Carmen Lúcia porque é o primeiro voto dela e muita gente também cogitando que o voto dela vai ser pela condenação justamente por esse histórico. Mas alguns portais, alguns jornais têm trazido a dúvida sobre o voto do Zanin e que aí teria aquelas aberturas, né, com 2 votos. Pode ter os embargos, eu tô falando aqui como leiga, viu, doutora? Mas eu queria saber a sua opinião sobre o voto do Zanin. Qual que é a sua expectativa? Por exemplo, a Folha de São Paulo hoje mesmo trouxe que o voto do Zanin pode ser alguma surpresa. Será? Pois é difícil da gente dizer exatamente como o ministro vai votar. Tanto que ontem o Luiz Fux, ele nos surpreendeu muito, né? A gente já achava que haveria uma alternância ali de opiniões em relação aos outros ministros, mas não que fosse tão grande assim da forma como ele fez. Mas do Cristiano Zanin, eu também acredito que ele vá votar e optar pela condenação. Acho que é bem difícil fazer um voto como que o Luiz Fux fez, né? O Luiz Fux saiu muito da rota. O que o Zanin poderia efetivamente mudar ali, em algum sentido, seria na questão da pena. É o que eu acredito, que é mais ou menos o que fez o Flávio Dino. Né? Ele alterou um pouquinho ali o entendimento dele em relação à pena de alguns dos réus, não de todos, mas eu não vejo o Cristiano Zanin hoje compreendendo alguma coisa no sentido diferente do resto da turma e mais focado na visão do Luiz Fux. Né? Até porque, assim, essa questão de ter a oportunidade de entrar com embargos infringentes é possível realmente, como você disse, apenas se tiverem 2 votos divergentes dentro dessa turma. E aí sim, havendo 2 votos divergentes, esses embargos serão decididos ali pelo plenário, já não seria mais pela turma, né? E seria assim um golpe de sorte muito grande dos réus, e mais principalmente do Jair Bolsonaro, né? Se isso acontecesse. Mas eu acredito que, se efetivamente acontecer, vamos assim dizer que o Zanin entenda que há algum ponto ali que dê para divergir. Eu acho que seria alguma coisa muito pequena. Acho que não seria no sentido de dizer que Jair Bolsonaro não praticou os delitos e ser totalmente categórico nesse sentido, como fez Fux. Edu? Doutora Evelyn, doutora Evelyn, sempre que acontece um crime, né, a gente aprende isso, né, vendo os advogados trabalharem, também o juiz, a pergunta feita é a quem aproveita. Quando você tem o líder
de uma organização que o Fux não considera criminosa, mas, enfim, quem iria voltar ao poder, uma vez que ele achou que teve a tentativa de desestruturação do Estado, há de ser alguém, né? Como é que fica essa história? Como é que se entende isso de que era um golpe de Estado? Ele condenou 2 por isso. Aliás, primeira vez que um general é condenado no Brasil por golpe de Estado. Só que ninguém vai assumir o poder. Ou ele está dizendo, mesmo sem dizer, que quem iria assumir o poder, que havia um golpe dentro do golpe e quem ia assumir era o Braga Neto. Pois é assim, Eduardo. Eu acredito, minha opinião assim, pessoal e profissional, no sentido do voto jurídico mesmo do Luiz Fux. Eu acredito que, até pela inexperiência que o Fux tem na questão criminal, porque ele é muito processualista da parte civil, ele está meio que sendo muito drástico no sentido de compreender que para alguém ser condenado, para alguém ser levado a cumprir alguma pena, teria que existir uma prova física, material, de que ele praticou aquele delito. Então, ele está entendendo que o Mauro Cid tem ali uma conversa, tem ali uma combinação com alguém de que ele faria aquilo, o Braga Neto também, porque ele deu dinheiro para uma parte dos atos golpistas, e ali ele não poderia, o Fux, no caso, não poderia ignorar esses fatos, né, e dizer que isso não aconteceu. Então, ele está levando muito ao pé da letra, mas eu sempre explico assim: imagine que alguém queira matar outra pessoa, mas ela não vai ela mesma fazer aquilo. Ela vai contratar alguém para fazer aquilo, né? Então, se você pegar a pessoa que matou, ela vai responder, obviamente, por mais que ela não tivesse uma motivação. Só que você vai tentar entender o porquê que ela fez aquilo. E se ela for um matador de aluguel e, de repente, indicar que ela fez uma combinação com alguém que pagou a ela para fazer aquilo, então, efetivamente, fica muito mais evidente que o porquê daquela pessoa ter sido morta, ter sido assassinada. Então, é a mesma coisa no caso do golpe, da tentativa, né? Porque efetivamente não aconteceu e o tipo penal é de tentativa, diferente como do que disse Luiz Fux também nesse sentido. Não é a ocorrência do golpe que vai promover uma condenação àqueles réus, mas sim a tentativa, até porque se tivéssemos um golpe aqui não estaríamos nem conversando, não haveria essa possibilidade, né? Então, obviamente, essas pessoas tiveram participação e o líder principal, maior, obviamente, é Jair Bolsonaro, e não é só por uma questão também de imaginar que ele seja a pessoa beneficiada numa possível ocorrência desse golpe, mas até pelo fato de que nós temos outros indícios. Tivemos, por exemplo, um planejamento, onde foi o planejamento lá do Punhal Verde e Amarelo, em que o general imprimiu cópias daquele planejamento e minutos depois levou até a presidência da República lá no Palácio da Alvorada. Então, seria o quê? Por que ele teria ido ali, né? Existem outros indícios também que foram ignorados, como, por exemplo, algumas conversas que foram feitas em que o general Mário Fernandes, por exemplo, manda informações através do Mauro Cid para o Jair Bolsonaro. Coisas que ele fala, agradeça ao presidente, parabenize o presidente, ou fale para o presidente fazer isso, ou para ele fazer aquilo, ou seja, indicando que haveria sim uma comunicação, mesmo que existisse um canal ali que seria o Mauro Cid. Até porque, imagine tantas pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe, o Jair Bolsonaro não poderia ser a pessoa que, mesmo sendo a líder, estaria diretamente relacionando, conversando com essas pessoas o tempo inteiro. Seria difícil de compreender que alguém tivesse a capacidade de estar falando com tantas pessoas ao mesmo tempo, porque ele teria outras coisas para fazer também. Então, o fato de existirem outras pessoas é justamente isso. Ele tinha vários soldados fazendo aquilo para ele. Então, dizer simplesmente que ele, né, não participou porque não tem uma fotografia, um vídeo dele, uma mensagem dele, obviamente um experiente criminoso vai querer fazer de tudo para apagar todas as informações que o prejudiquem, né, numa eventual ação criminal. Doutora, sabe o que eu fiquei achando, assim, enquanto leiga, né, como a Rose também disse aqui? Quando a gente viu aquele primeiro voto do Alexandre de Moraes, ele foi costurando com diversas provas todo o enredo, de fato, de uma trama golpista, de uma construção aí de um golpe. Ontem, quando eu acompanhei o voto de Fux, me parecia que ele ia
pegando alguns fatos isolados para contestar tudo aquilo que tinha sido previamente apontado, como se ele fosse de fato um advogado da defesa. Me lembro, em algum momento, ele pegou um arquivo, acho que foi a minuta do golpe, se eu não me engano, ele fala assim, olha, a última alteração nessa minuta foi feita em 2023, mas nos autos não consta o que foi alterado. Então, assim, ele questiona e coloca em dúvida aquela prova, mas, assim, refutando toda a construção que foi feita antes pelo Procurador-Geral da República e pelo Alexandre de Moraes. Não queria te ouvir em relação a isso e também sobre as citações, porque mais do que provas, ele cita uma porção de juristas, muitos dos quais que já se pronunciaram a favor da condenação de Bolsonaro e dessas pessoas que de alguma forma atentaram contra a democracia. O que significa tudo isso no voto dele? Então, Thali, eu também achei bastante estranho, porque quando o Alexandre de Moraes deu o voto dele, fazendo toda a relatoria do processo, que seria o quê? Ele contar toda a história antes de dar o seu voto, né? Ele teve toda uma preocupação cronológica dos fatos. Uma preocupação em contar como acontecerão aqueles fatos de acordo com as provas que a Polícia Federal conseguiu. É por óbvio que dentro de um processo criminal você não consegue contar os detalhes, como se você estivesse escrevendo um livro. Você vai contar de acordo com as provas que você tem. Você não está inventando, você nem pode inventar alguma coisa diferente que não esteja ali provada, né? Então ele fez toda essa questão cronológica e foi muito interessante porque aí fica mais claro na nossa cabeça como essas coisas aconteceram. E uma das coisas que o Fux fez, que foi muito diferente, muito divergente, foi pegar cada um dos réus e dividir alguns atos, como você mesma disse, ele não tratou assim, embora o voto dele tenha sido extenso, ele não tratou especificamente de todos os atos, porque eu acho que aí ele ficaria 5 dias, 10 dias falando sobre o mesmo assunto. Mas ele pegou os atos mais importantes, que ele considerou mais importantes, e isolou cada uma das pessoas participantes dessa tentativa de golpe. Como se fosse uma coisa assim, à parte. Um estava tentando uma coisa diferente da outra, de outra pessoa, e que essa outra pessoa não tivesse um liame subjetivo entre elas, entendeu? Isso aqui ficou esquisito. Porque numa tentativa de golpe, se vocês forem avaliar o tipo criminal ou da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ele não define exatamente quais os atos que você pratica para obter aquilo que é o golpe ou a abolição do Estado Democrático de Direito. Porque o legislador entende que é muito difícil você dizer quais são efetivamente os atos. Apontar uma arma, atirar, bater alguma coisa, machucar alguém? Não. A tentativa de golpe, a tentativa de abolição do Estado Democrático vai depender de diversos atos, de diversas atividades. E isso vai depender também de como vai ser o planejamento dessas pessoas. Quando elas se sentaram e decidiram e anotaram o que elas iam fazer, elas decidiram o que seria. E tudo aquilo junto é que se transformou num grande contexto que é avaliado dentro desse momento cronológico que o Alexandre falou, o ministro Alexandre, justamente demonstra que houve uma ligação de atos, uma ligação de pessoas, e cronologicamente esses atos foram sendo colocados em prática. Quando um não dava certo, eles já iam para outra alternativa. Até interessante o Flávio Dino também, ele falou sobre uma coisa muito legal, que é dizer assim, não existiam atos executórios e atos preparatórios em separado. Claro que num primeiro momento, todos os réus devem ter se reunido, devem ter planejado fazer as coisas, mas ao mesmo tempo em que umas coisas já estavam premeditadas e elas já iam começando a ser feitas, outras estavam ainda sendo detalhadas dentro de um planejamento. Então, essas coisas meio que se brincavam, né? Elas estavam dentro de si próprias. Então, as coisas não acontecem de uma forma tão separada, tão organizada, cheia de classificação. Por isso que o Fux fez uma coisa assim muito atípica mesmo, na hora de falar do seu voto. Ficou uma coisa muito parecida com muito técnica, até teve muitas citações, como você mesma disse, mas essas citações, elas meio que se embaralhavam também, porque tinha citações de muitos juristas que são mais para a parte punitivista, outros que eram da parte garantista. Então, tinham até criminólogos que são totalmente abolicionistas, que nem acreditam na pena como uma forma de devolução da pessoa ao mundo social. Então, é muito difícil para quem é do direito entender o que ele fez. Embora ele tenha, de alguma forma, feito a cabeça do leigo
achar que aquilo estava certo de alguma forma, porque é muito técnico, uma linguagem, como dizem, é meio que embromation do direito, né? Então as pessoas ficam meio perdidas. Mas para quem é jurista, ficou uma coisa bem complexa. Foi o que a gente comentava, né? Alexandre de Moraes tinha sido super didático com o voto, usando um palavreado fácil de compreensão, totalmente o oposto do que fez Fux ontem, que foi difícil de acompanhar. Enfim, é isso, pesado. Edu, Rose, algum questionamento? Posso? Pode. Não, eu quero agradecer, doutora Evelyn, Eu que agradeço. Eu só queria, já aproveitando... A gente tá... Desculpa. Peraí, deixa a Rose concluir, e daí eu vou pro Edu, vamos lá. Porque tem um delayzinho. Isso. Por isso. Não, eu quero agradecer a doutora Evelyn, porque a explicação dela foi muito boa também, no sentido da palavra que eu vou usar sobre o Moraes, muito didática. Né? Porque realmente o Fux foi atropelando os acontecimentos e passou essa visão de técnico. Inclusive, doutora, eu estava vendo no Twitter alguns juristas falando que parece que ele nem leu alguns dos nomes que ele citou, principalmente quando ele fala sobre a questão dos direitos humanos, que eu acho que é bem ali no início do voto dele, né? Mas foi ótima a explanação da doutora Evelyn, quero agradecer, foi muito boa mesmo. Edu, complete. Obrigada. Eu só queria tirar uma dúvida, porque a gente tem ouvido repetidamente essa coisa da decisão do Supremo de que só pode ter embargos, tem os declaratórios depois os infringentes, né? Declaratório é para esclarecer o texto e os infringentes é para dar mais uma chance. Outra chance. Mas que seriam só dois. Tem que ter duas absolvições. É por crime e por réu, ou são dois réus, porque é tudo de um único processo? Exatamente, são duas absolvições? Como? É assim, Eduardo, como é um crime que agiram muitas pessoas, né? Que a gente chama coletivo, muitos dos réus estão sendo julgados ao mesmo tempo. Mas os atos deles são todos individualizados. Então, por exemplo, se um fez teve uma intenção de praticar um ato específico e o outro não, esse outro que não vai responder por aquele ato específico, não pode. Esse tipo de abrangência no direito penal. Né? Então, assim, se tiver alguma divergência entre os ministros, precisa ser especificamente em relação a cada um dos réus. Então, precisa ter duas divergências para cada um dos réus. Eu posso ter duas divergências de dois ministros em relação ao Jair Bolsonaro e não ter nenhuma divergência aos outros quatro. Aos outros 6 réus que estão lá. E aí, esses outros 6 não teriam direito a entrar com embargos infringentes. Mas o Jair Bolsonaro, que teve, sim, duas divergências, ele teria. Então, é sempre individualizado. Nunca eu posso olhar de uma forma global. Perfeito. Não sei se ficou claro. Uhum. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Vamos ver se a gente continua em contato, viu? Um beijo para você, até uma próxima. Obrigada a vocês também, foi muito legal, muito importante, é um prazer participar junto com vocês. Muito obrigada. Até!